A graça e a paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar consagrando ao Senhor esta noite que Ele preparou para nós. E aqui estamos nós novamente pela sua graça. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Pai, por trazer-nos até aqui, dar-nos a consciência de cultuarmos ao Senhor, este compromisso, Pai, com os nossos irmãos, compromisso semanal para sermos edificados, para reencontrarmos, bebermos da Tua palavra, cantarmos para o Senhor, porque Tu és digno. Te exaltamos, ó Deus, a beleza da Tua santidade, da Tua grandeza. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o único Deus e não há outro igual a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, pela Tua graça, dá-nos da Tua porção nesta noite. Resposta aos nossos corações, anseios, palavra de alento, ó Deus, que possamos voltar para casa abastecidos pelo Teu Santo Espírito. Sejamos cheios do Teu Espírito nesta noite. Obrigado pela esperança que nós temos do Senhor. Consagramos ao Senhor, Pai, este tempo aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. O texto de Salmo 91. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos, os pares. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. A igreja. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Mil poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, porque Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos para que vocês não tropecem em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei da verdade e mostrarei a minha salvação. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Convido o Ministério de Louvor para adorarmos ao Senhor com cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus, aqueles que puderem ficar de pé, com alegria, clamando ao Senhor para reinar em nós, reinar na nossa casa, na nossa família. Amém? Que o Senhor reina, Senhor, no meio de nós nessa noite, para a glória do Teu nome, o Senhor falará conosco. Amém? Sobre toda a terra
que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Continuemos adorando ao Senhor, dizendo que Ele é digno de tudo em nós. Tu és santo, Jesus. Os santos e os anjos se prostram diante do Senhor. Os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Os santos e os anjos Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. os santos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite Suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração.
és digno de tudo. Como oração, o Senhor é digno de todas as coisas. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Mais uma vez, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos nessa noite, Senhor. Te exaltamos. E não importa, Senhor Jesus. Te exaltamos, ó Senhor, Nós te exaltamos. te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Estamos aqui para nos derramar na presença de Deus. Dizer que nós amamos o Senhor. E diante de Ti estamos aqui, Jesus. Um coração humilde, quebrantado, eu creio. Eis-nos aqui, ouve a nossa oração, nosso clamor. Viemos aqui com um propósito único de Te louvar e Te adorar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as Barreiras em mim, És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
Os irmãos podem sentar. Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite, celebrando o nome dEle. Quero deixar uma orientação de verificar se se trata do cabo do violão. Se for o cabo, é comprarmos o cabo. Se for o cristal, é endireitarmos o cristal, para que a gente possa oferecer o melhor, não é? Então, verificar isso. Tá bom para quinta-feira não ter a intercorrência que teve hoje. Para quem toca, a gente sabe. Geralmente, cabo, pelo movimento, ele é possível que se quebre. Nós vamos, irmãos, fazer a leitura do Salmo 46. Já lemos uma primeira leitura. Fizemos uma primeira leitura e agora o Salmo 46. Vamos fazer a leitura na tela. Eu lerei versículos ímpares e os irmãos, a igreja, os versículos pares. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele é a voz que a terra se ergue. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar, nós estamos em campanha missionária, não é? De missões mundiais. E nós vamos então aqui, nesse momento, clamar ao Senhor. São 3 orações, 3 motivos de oração e um motivo de agradecimento. O agradecimento é que 130 jovens aqui do Brasil participaram do projeto Pés no Arado, da junta, promovido pela junta, a Juventude Batista Brasileira, a JBB. Então, esses jovens estiveram ali no Paraguai, não é? E ali passaram um tempo ajudando. Foram dias ali tendo uma ação missionária naquele país. Dentre esses 130, nós tivemos aqui a seminarista Elizabeth, membro da nossa igreja, que aqui esteve ali participando. Elizabeth Brito, né, esteve ali participando. Então vamos agradecer, porque esses jovens foram ali, né, e serviram e voltaram com experiências certamente maravilhosas no momento, no tempo que passaram ali. E nós vamos orar, temos 3 motivos aqui. O primeiro deles é orar pelos filhos dos missionários que estão servindo em campos transculturais. Eu sei que nós oramos pelos missionários, mas na intensidade de orarmos pelos missionários, nós às vezes deixamos, não é que esquecemos, mas deixamos um pouco de lado de orarmos pelos filhos dos missionários, não é? Então vamos orar por eles, para que o Senhor os abençoe, eles possam ter um futuro, né, promissor, se dediquem. Alguns desses filhos de missionários, pela misericórdia e graça de Deus, acabam também servindo
como missionários, alguns deles, e outros vão seguir as suas profissões e servem também ao reino de Deus naquilo que abraçam em termos de profissão. Então vamos orar pelos filhos dos missionários. Também vamos orar, irmãos, para que diariamente o Espírito de Deus, Espírito Santo, possa capacitar na missão de evangelizar os missionários, evangelizando em culturas diferentes. É um desafio, por mais que se prepare, não é? Por mais que se tenha o aprendizado do idioma, e se leia, e se capacite, se busque e conhecer a realidade cultural do local do campo missionário, ainda é impactante. E aqui, às vezes, a gente sai de um lugar, mesmo o Brasil, né? Embora o Brasil tenha uma dimensão continental, mas a gente vai para um estado aqui próximo, já é um aspecto diferente, não é? O sotaque diferente, alguns costumes diferentes. Imagina isso numa realidade transcultural. Não é? Então vamos orar nesse sentido. E por último, vamos orar, irmãos, por algo que é extremamente desafiador para o mundo hoje, para os governantes, para as famílias, né, por aqueles que lidam com leis, né, diversos países, que é orar pelo tráfico humano. Na quinta dessa a gente fez menção da pedofilia, não é? Que é assim assustador, irmãos. Enquanto nós estamos aqui cultuando, tem criança agora, nesse momento, infelizmente, né, sendo vitimada tanto pelo tráfico, ligado à pedofilia, quanto também sendo abusadas. Então, assim, é algo que a gente precisa orar, interceder, e aqui esperamos que mantenhamos os olhos abertos para o que ocorre ao nosso redor, o que ocorre perto da gente, tá certo? Dentro de casa, muitas vezes, dentro de casa. Então vamos orar nesse sentido, pelo tráfico humano. Tem gente sendo vendida, e desse tráfico humano, uma quantidade considerável, nós temos informação, isso é velado, isso é feito nos bastidores, mas já se sabe que isso ocorre. E muitas dessas pessoas, crianças, mulheres, na sua grande maioria, elas vão servir ao tráfico sexual. Né? Então, vamos interceder nesse sentido em todo o mundo. O Brasil não está isento, não, mas não está mesmo. Tá certo? As grandes metrópoles, muitas vezes, recebem grupos, caravanas, vindo de outros locais, de outros países, para chegar aqui, para poderem fazer, eu não estou me referindo agora ao tráfico humano, mas tanto a prostituição, como também a pedofilia. Isso nós temos informação, não é? E nós vamos orar nesse sentido. Nós, irmãos, queremos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. Se você não tiver condição física para isso, o joelho está doendo, já não tem mais aquela condição de dobrar, dobra o coração. É isso que de fato que importa, mas nós, aqueles que podem, vão dobrar os joelhos, nós vamos orar, clamar ao Senhor nesse sentido. Eu vou pedir que uma voz se levante agradecendo os 130 jovens, a vida dos 130 jovens que foram ao Paraguai, nessa experiência marcante e maravilhosa, né, para eles. E uma segunda oração, irmãos, dos irmãos mesmo aí, pode levantar a voz, nós vamos acompanhar. Os irmãos vão orar por esses motivos. Os filhos dos missionários estão em outros países. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus capacite diariamente os missionários nas culturas diferentes que eles estão. E também vamos orar para que levantem-se pessoas, porque Deus usa pessoas, Deus usa gente. Se levante gente para que possa ser instrumento nas mãos de Deus para poder
se levantar contra a questão do tráfico humano que campeia hoje no mundo inteiro. Então, 2 orações em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pelo cuidado. Obrigado porque Glória. que atende às nossas petições, Deus, de acordo com a tua vontade. Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu livramento. Pai, nós queremos neste momento, de uma forma muito especial, pedir que o teu Espírito Santo esteja visitando os filhos dos missionários. Deus, nós apenas imaginamos, mas não sabemos o quanto tem sido difícil, Deus, para vários filhos acompanhar os seus pais. Às vezes, Deus, sem esse talento, sem esse chamado, mas por conta de obediência aos pais, eles os seguem. E os seguem, Deus, muitas vezes sem saber o que de fato vai acontecer. Então nós pedimos, Deus, que diante dessa inocência de muitos filhos, o Senhor possa estar cuidando deles. O Senhor possa estar dando sabedoria, Deus, dando paciência, dando, Deus, conhecimento, Pai, de que o trabalho que os pais estão realizando é um trabalho do Senhor. Que eles, em obediência, também estarão logrando êxito, Deus, nesse trabalho. Que a tua mão poderosa possa estar abençoando os filhos dos missionários, as esposas dos missionários, Deus, e possa estar promovendo a cada um deles a sensação e o sentimento de dever cumprido de que valeu a pena todo esse sacrifício saindo da sua terra natal. Abençoa-os, Deus. Não os deixa órfãos, Pai. Eles precisam do Senhor. Eles acreditam e confiam no Senhor. Eles estão ali cumprindo a missão que o Senhor pagaste para eles. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre os filhos e as esposas dos missionários, assim como também dos missionários, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Podem sentar e nós queremos ainda continuar orando um pouco mais. Nesse momento, entendemos de que se você chegou aqui, é possível que você tenha um motivo de oração. Não é em vão que a gente vem para um culto desse. Bem, participar. Mas do transcorrer desses dias, o que é que tem ocorrido? Tem algo que a gente precisa temperar com oração? E o que é que a gente pode deixar a oração de lado? D.L. Moody, que era um pregador, um avivalista, não é? Lá do século XIX, ele disse que até para partir um pedaço de pão, olha que alguém pode dizer que exagero, né? A gente precisa da dependência de Deus. E aqui Moody quis dizer que tudo quanto eu fizer seja temperado com oração. Com oração. Principalmente diante de algumas decisões. Você está para tomar alguma decisão por esses dias? Então, por que depois da decisão tomada, olharmos para trás e dizer, Senhor, por que eu não coloquei em oração? Foi o que ocorreu. Eu não quero dizer que quando decidimos, tudo vai transcorrer tudo bem, muito bem, não. Às vezes as nossas decisões, elas têm uma implicação, um reflexo de sofrimento para nós. Mas quando temperamos com oração, a gente passa até dificuldade, mas a gente sabe que tomou a decisão correta. A gente tomou a decisão pelo prisma da palavra, pela orientação de Deus. Houve oração, houve busca, né, diante de Deus. Então, se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que ficássemos em pé. Agora, você está dentro dessa condição e eu queria focar numa decisão. Colocar as nossas decisões diante de Deus. Porque uma decisão errada, ela pode ter uma consequência desastrosa. Para você, para a sua família e para outras pessoas mais. Então, se é o seu caso, fique em pé agora para nós clamarmos juntos.
para nós orarmos juntos. Senhor, nós queremos agora temperar em oração, colocar diante do Senhor as nossas vidas e as nossas decisões. Não é? Então vamos orar nesse momento, eu farei essa oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agora entramos ou continuamos aqui porque sabemos que estamos na Tua presença. Louvado é o Teu nome neste lugar. O Seu nome está sendo engrandecido aqui, exaltado, glorificado, porque és digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por se fazer presente neste lugar. Nós não podemos ver o Senhor com os nossos olhos limitados, finitos, mas cremos piamente que aqui o Senhor passeia no meio de nós. Aqui a Tua presença é real aqui. Ó Deus bendito, muito obrigado. E nesse momento, Senhor, de forma específica, nós clamamos diante, Senhor, de Ti, por alguma decisão que o Teu servo, a Tua serva, está para fazer, e nós agora colocamos em oração. Nós buscamos a Tua face, nós buscamos a Tua orientação. Ó Deus, nós buscamos agora a Tua graça, o Teu poder em decidirmos, Senhor, sabiamente. Coloca no coração do Teu servo e da Tua serva, ó Deus bendito, dos meus irmãos nesse momento, a decisão correta, a decisão que vem de Ti. Ó Deus, que seja analisado, é claro, por outros elementos, mas agora nós temos o elemento fundamental, que é a oração. É a ferramenta que o Senhor nos deu. Portanto, Senhor Deus bendito, que essa decisão, pois tenha bom êxito, ela tenha bom resultado. Ó Pai bendito, nós já agradecemos, porque sabemos que a consequência de uma decisão tomada dentro do espectro da Tua vontade, ela gera paz em nosso coração. Ela gera uma quietude no nosso coração. E que de fato isso ocorra, Senhor, na vida dos Teus servos. Nós já oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero aqui, antes de nós termos ainda algum momento de cântico, antes da mensagem dessa noite, saber quem nos visita. Eu gostaria só de frisar o pastor Augusto, que está conosco, está em férias, né, pastor Augusto? Junto com sua esposa Eulina. Escolheram muito bem, né? Vim, né, aqui para Aracaju e passarem esses dias aqui, já estiveram conosco no domingo passado. Mas quem nos dá também a alegria da presença nessa noite? Nós temos pessoas nos visitando, isso? Levanta a sua mão aí. Eu vou pedir que, por favor, vocês fiquem em pé. Né? Eu estou vendo mãos aí levantadas. Muito bem. E eu gostaria, como aqui, lá no templo não dá, mas aqui como o ambiente é menor, eu gostaria de saber o nome de vocês. Então, vou começar por aqui. Cristina, olha, a Cristina conosco. Muito obrigado, viu, Cristina, por escolher essa noite de estar aqui. Você está num lugar maravilhoso, não é? Cultuando ao Senhor conosco. E vocês lá? Adenilson e Miriam. Se trata de um casal? Estão casados? Ok. Podem sentar. Muito obrigado pela presença de vocês, não é? Ok. Os rostos demais são de casa, né? E nós então estamos felizes. Vamos continuar louvando? E parece que agora vem hinos, né? Então a gente canta, entoa os cânticos e entoa os hinos, não deixa os hinos morrerem. Os hinos do cantor cristão, se for do cantor cristão, pronto. Aí a velha guarda, dentre eles eu. Eu estou no meio da guarda aí, mas pense em hinos maravilhosos, são os hinos do cantor cristão. E logo após o cântico deles, pastor Flávio Amorim estará com a palavra para a mensagem. Nesse período também os irmãos podem ficar de pé, cantarmos juntos, louvar ao Senhor. Mestre, o mar se revolta
as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se diz dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem pestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, se eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite, a meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que o meu mar encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha seu amor. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui. Sou seu filho e quer que esteja sempre junto a si. Por seus meus bons conselhos possa aqui gozar, dando graças por aquilo que me queira dar. Oh, sim, confiadamente quero prosseguir, sem receios nem cuidados quanto ao meu porvir. Pois que Deus, meu Pai, me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8. Leremos versículos 23 a 27. O tema desta mensagem bíblica, a autoridade de Jesus e as bênçãos para nós. A partir dessa autoridade, e meditaremos neste texto, Mateus 8, 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo acesso que temos à Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai, que habita em nós.
que traz à luz o entendimento das Escrituras e nos edifica. Faça isso de novo, Senhor, no nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já percebi que aqui em Aracaju, a chuva daqui, ela é composta de apenas uma coisa, água. Lá em Cuiabá, não. Lá em Cuiabá tem trovão, ventos extremamente fortes. Já presenciei chuva de granizo na minha casa. Nós estranhamos, éramos crianças, e aquelas pedrinhas batendo na janela, e aí corremos na varanda, e aquela água entrando na área, e a gente via os cristais pequenininhos, não era aqueles grandes não, mas os pequenininhos ali. Diferente já nos Estados Unidos, a Priscila tem um primo que mora lá, e que quando tem um chamamento de que está se aproximando um grande furacão, ele mora em Orlando, ali no sul dos Estados Unidos, então, quando está vindo do mar um grande furacão, todos são informados e viram notícias, e aí, numa dessas, eu entrei em contato com ele, falei, e aí, qual é a orientação que vocês recebem aí, diante de uma tempestade como essa? Ele disse, nós somos orientados a fugir da rota do furacão, porque ele vem numa rota, e a gente fecha toda a casa, mas fecham com tablados de madeira, e aí, então, fecham tudo, colocam comida no carro e vão embora para pelo menos 2, 3, 4 dias em algum outro lugar fora da rota. Agora, existem tempestades, meus irmãos, que pegam a gente de surpresa. Aqui, como eu disse, a chuva, aqui só cai água, aqui é tranquila a chuva daqui. Mas talvez você já tenha saído de casa e a chuva ter pego você de surpresa. Cadê aquele guarda-chuva, aquele guarda-sol para nos cobrir naquele momento? E foi o que aconteceu aqui neste contexto onde Jesus se encontra. Este texto ele é narrado em 3 evangelhos, e aqui nós lemos que Jesus entra num barco e no lago, né? Mas no final eles afirmam quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem. Então Jesus está no mar da Galileia com os seus discípulos, depois de um dia cansativo, exausto, ele então se isola indo para um barco com os seus discípulos, o que era inclusive costume dele, e se afasta um pouco ali, e o objetivo era chegar do outro lado. Jesus, então, cansado, dorme, pega uma almofada, coloca ali no fundo do barco e deita e dorme enquanto os discípulos navegam até o outro lado. Porém, uma tempestade, o texto diz que com ondas que chegavam a cobrir o barco, atinge aquele barco com os discípulos e, naturalmente, eles se apavoram. E aí vem o questionamento, será que nós vamos sobreviver? Acorde o Cristo. Então, eles acordam Jesus, e Jesus, então, os exorta, depois de acalmar a tempestade, sobre a pequena fé. E ele estava ali já num processo de discipulado, de treinamento, de ensino, e eles então ficam abismados por conhecerem um pouco mais de perto o seu Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele acalmou a tempestade porque ele tem autoridade, foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, depois da sua morte e ressurreição, então, ele, antes da grande comissão, ele relembra, trazendo aqui segurança para os discípulos ao cumprirem a missão. Então, toda a autoridade ele tem. Neste contexto, então, nesta mensagem, eu pretendo abordar as 4 dimensões da autoridade de Jesus e as bênçãos que ele proporciona
para nós. E a primeira dimensão é a autoridade sobre as circunstâncias adversas. Jesus, ele mostra o seu domínio nesta circunstância durante a tempestade, porque enquanto a tempestade acontecia, ele dormia. Não seria a nossa atitude naturalmente. E a verdade é que nas tempestades da vida, ao invés de nós descansarmos na autoridade de Jesus, parece que nós temos as mesmas reações dos discípulos, de pavor, de medo, de ansiedade, porque na verdade uma tempestade é algo que não está sob o nosso controle. Eu já presenciei um raio caindo em um coqueiro e rachando o coqueiro ao meio. Já presenciei telhas voando numa dessas tempestades lá em Cuiabá. E a sensação é, de fato, uma sensação de pequenez. Nós não temos, de fato, o que fazer. É algo muito grande. E as tempestades da vida, às vezes, vêm com esta fisionomia, com esta aparência de que é algo muito grande. E a nossa tendência é de reagirmos como os discípulos. Porém, Jesus Cristo, ele tem autoridade em toda e qualquer circunstância. Jesus dormia durante a tempestade porque ele sabia que ele iria chegar do outro lado da margem. Em uma das versões ele diz isso. Vamos até o outro lado da margem. Então ali ele dorme porque ele sabia que ele ia chegar lá. Então ele descansava enquanto os discípulos apavoravam. Nós temos também uma outra referência desta autoridade, por exemplo, na multiplicação dos pães, ali com pelo menos 5.000 homens, e então o anoitecer já se aproximando, e que não dava tempo de todos voltarem para as suas casas e não tinha o alimento, mas aquela situação não pegou o nosso Senhor de surpresa. Ele proveu naquele momento, sendo ele o Deus da provisão, o pão da vida, o maná, o alimento que vem do céu. Ele então supre aquela necessidade específica da fome daqueles homens, justamente porque ele tem toda a autoridade, ele tem o controle de todas as circunstâncias. Jesus sabe que as circunstâncias adversas acontecem na vida. Jesus nunca foi pego de surpresa por essas circunstâncias e Jesus tem autoridade sobre as suas circunstâncias adversas. Talvez você esteja enfrentando hoje uma tempestade, mas para Cristo não é novidade. Então, a segunda dimensão da sua autoridade é a autoridade sobre o medo e a ansiedade. Quem aqui teria coragem de dormir num barco durante uma tempestade? Aqui nós temos irmãos que trabalhavam, em alto mar, que já devem ter vivenciado essa experiência, que Cristo vivenciou aqui, mas talvez seja até natural este sentimento de medo e ansiedade numa situação como esta. Naquela época, com um contexto onde os barcos não eram tão seguros, Então, Cristo, ele tem autoridade sobre o medo e a ansiedade. Jesus dominou o seu medo e a sua ansiedade. E como que ele fez isso? Justamente pelo fato dele ter controle sobre toda a situação. Por ele ser a autoridade, por ele ser o criador da natureza. Então, como ele tinha o controle, ele descansou. Nós não temos o controle, mas nós temos o Senhor, aquele que tem todo o controle. Eu trouxe uma pequena ilustração sobre como nós podemos lidar com o problema
isso aqui eu vi e achei muito interessante. Você tem um problema? Se a resposta for não, então não se preocupe. Agora, se a resposta for sim, você pode fazer algo? Não, então não se preocupe. E se você pode fazer algo, não se preocupe. Não faz sentido isso? Então, o que os discípulos poderiam fazer em alto mar? Ali. Acordou o Cristo, mas se eles tivessem controle da situação, eles poderiam então agir, mas eles não tinham controle. Então, para que se preocupar? Né? O medo e a ansiedade, nós sabemos, esse tempo atrás eu preguei aqui sobre Jesus e a ansiedade, e é o mal do século, é um desafio tremendo, a ansiedade, a gestão emocional, mas nós podemos descansar na autoridade de Jesus, porque Ele tem autoridade também sobre o medo e a ansiedade. Não foi isso que Ele fez com os discípulos? Ele chamou os discípulos e disse, vem cá, aqui no versículo 26, e disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Talvez os discípulos ainda não tinham a plena consciência do domínio, da autoridade de fato que Jesus tinha. Talvez eles não tinham a dimensão ali em saber que junto com ele estava o Criador daquele mar. Aquele mar servia o Criador. Tanto é que, naquele mesmo contexto, Jesus andou sobre as águas, porque o mar estava ali para servi-lo. E por isso, então, da obediência. Né? Por que temeis, homens de pequena fé? Então, Jesus ali não estava apenas exortando, mas estava acalmando o coração dos discípulos. Ei, vocês estão comigo. Nós estamos juntos aqui e eu sou o Criador do mar, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o seu Criador. João, capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, por que temer? Por que ficar ansioso? Homens de pequena fé. Ansiedade, sinônimo de pequena fé aos olhos de Cristo. Talvez aos nossos olhos não, mas aos olhos de Cristo, ansiedade é sinônimo de independência de Deus. A terceira dimensão é a autoridade sobre a natureza. Um domínio que é coerente com a sua posição, como Criador, Jesus, aqui. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Jesus pediu para que a criação obedecesse naquele momento. Sossegai. Vocês me conhecem. Vocês conhecem a minha voz. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra. Haja luz. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Cristo é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Então a criação obedeceu a ordem do seu Criador naquele momento, porque ele tem autoridade sobre a natureza. Jesus também tem autoridade sobre as enfermidades. Naquele mesmo contexto, ele curou pessoas. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele tem também autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Lázaro, a filha de Jairo. Então Jesus dá o comando, porque a autoridade vem dele. E através então desse milagre de acalmar as tempestades, Jesus demonstra o seu poder sobre a força da natureza, mostrando
que até mesmo as tempestades e os seus elementos obedecem à sua vontade. E por fim, a quarta dimensão é a autoridade espiritual. Sabe quando a vida está toda atribulada? É aquele tempo de guerra a tempo de paz. Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar no casamento. Há tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de costurar. Tempo de rasgar. Tempo de chorar. Tempo de rir. E os tempos atribulados está em um dos lados desse texto. Ou seja, estes dias, eles existem. Esses dias estão no nosso calendário de forma invisível. Dias atribulados. E esta tempestade de Mateus 8, no mar representa a tempestade da nossa vida também espiritual. E Jesus pode apaziguar os tumultos espirituais. Ele envia anjos para nos guardar. Como nós lemos no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem com o teu pé em pedra. Salmo 91, versículo 11 e o versículo 12. Também o texto de Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a quarta dimensão, a autoridade espiritual. Então, nós temos aqui toda a autoridade de Cristo sobre as situações diversas, sobre o espiritual. Nós temos também sobre a natureza e a autoridade sobre o medo e a ansiedade. Agora eu quero trazer rapidamente quais são as bênçãos que ele tem reservado para nós a partir desta autoridade. E a primeira bênção que ele tem reservado para nós é a confiança inabalável. Ele está no controle e nós temos acesso a essa bênção. Foi ele quem veio até nós. Nós não precisamos fazer mais nada para conquistar, porque é de graça, é um dom de Deus. Nós temos acesso, confiança inabalável. O mesmo Cristo ali do barco, ontem é o mesmo hoje e eternamente. A segunda bênção é a paz em meio à adversidade. A adversidade. Jesus dormia tranquilamente durante a tempestade em alto mar. Com Jesus nós temos paz. Eis que estou convosco todos os dias. Promessa dele. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Paz em meio à adversidade. Meus irmãos, está acessível. Esta é a palavra. Não basta sermos crentes. Não basta sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos tomar posse. E tomar posse aqui é descansarmos na verdade da sua autoridade que está, sim, disponível para nós. É nós dobrarmos os joelhos no lugar secreto, crendo que o nosso Pai em secreto nos recompensará. É nós pedirmos licença para a vida, para dobrarmos os joelhos e ficarmos ali na presença do Senhor. Essa velocidade que nós estamos hoje, a velocidade das coisas, a velocidade da mente. O Senhor quer
sossegar. A paz do Senhor está acessível para nós. E nós temos que buscar. Está acessível para nós. A terceira bênção é a dependência nele. Nós podemos depender dele. Jesus repreendeu os discípulos por falta de fé, mas para que a usassem. Por que vocês não estão usufruindo daquilo que vocês já receberam? Ele é o autor e consumador da fé. Foi ele quem deu para nós, mediante o seu Espírito, o abrir dos olhos, as escamas caíram por causa do Espírito que passou a habitar em nós. Para quê? Então nós podemos usufruir, está à nossa disposição. É bênção para nós. E por fim, a certeza da sua companhia. Com ele, como ele tem toda a autoridade, ele não precisa abandonar o barco. Salve-se quem puder. Jesus não fez isso, não. Jesus ficou no barco. Ele sabia que não ia afundar. E nós estamos com Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ainda que no meio da tempestade, ainda que aquele furacão está vindo na nossa direção, ele estará conosco. Se o Senhor não nos livrar da tempestade, ele nos ajudará na tempestade. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O Senhor não os livrou da tempestade. O Senhor os livrou na tempestade. E a nossa tendência é achar que o Senhor nos livrará de todas as tempestades, mas isso não é bíblico. O que é bíblico é: o Senhor estará conosco até nas tempestades. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Tem uma música que fala assim, né? Eu não sei se aqui tocou essa, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eita! Mas no meio da prova, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Bênção do Senhor. Para concluir, meus irmãos, encerro com a parte B do versículo 24. Deixa eu confirmar aqui esse. Não. Do versículo 26. E seguiu-se uma grande bonança. Talvez no momento da paz, se fosse durante o dia, talvez ali no contemplar do arco-íris, naquela bonança, os discípulos refletissem: quem diria que sairíamos vivos? Quem diria que sairíamos vivos? Mas seguiu-se uma grande bonança. A lição que fica para nós, meus irmãos, é que as tempestades passam. Vale a pena lembrarmos desta verdade. Assim como há tempo de chorar, esse tempo vai embora. Há também o tempo de sorrir. Quando Jesus intervém, a grande bonança vem. Em que área da sua vida precisa de grande bonança hoje? Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Com os olhos fechados, quero lembrá-los do texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que aí vem a promessa, que eu vos aliviarei. Senhor nosso Deus, como é bom pararmos tudo da vida e entrarmos neste lugar onde a tua mensagem, a tua palavra é pregada, para relembrarmos da tua grandeza
da tua autoridade, do teu amor. De fato, Senhor, tempestades podem nos pegar de surpresa, podem nos pegar em cheios, mas o Senhor está no controle. O Senhor nos ajuda, livrando-nos das tempestades, ou o Senhor nos ajuda no meio das tempestades. Nós saímos daqui para esta noite lembrados plenamente de que o Senhor traz bonança. Te louvamos por isso, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos pela falta de fé. Perdoa, Senhor, pelas nossas ansiedades, nesta tentativa de sermos independentes em tudo, desde o Jardim do Éden. E ajuda-nos a sermos cada dia mais dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Paulo. Mais uma música de adoração ao Senhor. Essa música, né, meus irmãos, para trazer os nossos ofertas, né? Desfrutar do refúgio verdadeiro de Cristo, sempre está. Irmãos, neste momento é um momento também de trazer os nossos dízimos e ofertas. Estamos com um projeto muito bonito, depois do nosso momento de culto. E aqui está o nosso Casoflaço, aqui também tem o QR Code, né? O Pix, está facilitando a nossa vida. E vamos louvar a Deus. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, minha meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar
causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos dando contornos, sinais ao culto. Nós vamos, irmãos, aqui dar alguns avisos. O primeiro deles é que, findo este culto aqui, em vez de você sair por aquela porta, de onde você entrou, você vai sair por essa aqui, tá bom? Mas depois volta. Mas aqui você vai até a quadra para o nosso momento koinonia, né? Um momento de comunhão. Koinonia é uma palavra grega, quer dizer comunhão. É uma degustação que tem toda quinta. Não tivemos quinta passada porque foi o culto de ordenação do pastor Adenauer, né? Mas aqui, vá até a quadra, tá certo? Mesmo que você... Lá tem, para mim, parece que 2 opções lá. Não é? Espero que você, pelo menos, prove uma. Não dá para levar para casa, tá certo, irmãos? Por mais que você ame alguém que ficou em casa, infelizmente não dá. Tem que a pessoa vir para degustar, tá bom? Então traga a pessoa na próxima quinta, se puder. É bom, porque não dá para levar, mas dá para vocês degustar aqui. Alguns irmãos fazem como eu, provam mais de uma vez, né? Tá certo, irmãos? Então na quadra, essa degustação, que na realidade é para provocar uma conversa. Olha, se você conversar um pouco lá, a gente só olhando um para o outro ali, conversando, a gente já cumpriu o objetivo, né? Com esse momento. E amanhã à noite, Késia, eu não falei domingo, Késia, eu vou confessar, eu fiquei com receio de... Porque quando a gente dá um aviso de público, parece que tem um efeito. E a Igreja Orlando Dantas, como tem os formandos, tem os familiares, não é? Porque aqui, se a turma for de 30, o templo enche, sabe? Então, né? Mas até que devia dizer mesmo, mas estou dizendo agora. É amanhã à noite, que horário é lá na Igreja do Orlando Dantas? 19h30. Olha, você quer prestigiar a Kézia, ele está formando, já formou em Direito, está colando grau, amanhã é o culto na Igreja Batista Orlando Dantas. Deveria ser aqui, depois a gente vai ter que fazer aqui com você. Já conversei com o pastor de jovens, todos os que não tiveram um culto de formatura, que não é o seu caso, mas você vai ter que entrar aqui também, tá certo? Senão a gente vai ficar triste, né? Tem que entrar lá e vai entrar aqui. O pastor Antônio Martins com a irmã Maria Dantas, parabéns, viu? Porque nós sabemos que vocês têm uma participação direta, não é? Aí na filha chegar a esse objetivo, não é? E eu estarei lá, com Poliana, prestigiando, né, louvando ao Senhor. Amanhã também tem ensaio, né, Malu? Amanhã e sábado à noite. Não vai ser à tarde, vai ser à noite. Não é? Então, ensaios da cantata, eu assim, já estou ouvindo quando entro aqui na igreja, ali pelos corredores. Está um negócio bonito, irmãos. E é uma cantata linda, né, de John Peterson, né? Assim que fala, a gente fala John Peterson, né? E no inglês é Peterson. A filha dele veio aqui e disse, a filha não, a neta, e disse que é Peterson. John Peterson, uma cantata das mais lindas que eu já ouvi. Não é? Maior Amor, linda, linda, linda. Então vai ser apresentada no domingo, né? Chamado Domingo da Ressurreição, à noite. E o próximo domingo, pela manhã, aliás, as crianças vão estar participando,
com um musical também, voltado para a Páscoa. No sábado temos jornada de oração, 16 horas. E no domingo, pela graça de Deus, pela manhã estaremos aqui. Não é? Vamos ficar em pé nesse momento e encerrar com oração e bênção. Eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente, todos os pastores que estiverem presentes. Venham aqui à frente, meus colegas. Nós vamos estender as mãos aqui, não é, sobre esses nossos irmãos. Carentes também somos da graça e misericórdia de Deus, mas por entendermos de estarmos revestidos de uma autoridade que é pastoral, queremos então abençoar o povo, né, do Senhor aqui neste final de semana que o Senhor nos concedeu nessa quinta-feira. Então nós vamos estender as mãos. Senhor Deus bendito, nesse momento levantamos como ministro do teu evangelho as nossas mãos para, Senhor, agradecer e agora, pela autoridade que nos foi confiada na palavra, nós, ó Deus, ministramos a tua bênção sobre o teu povo. Abençoa, Senhor, aqui cada um, desde o mais novo até o de mais idade. Ó Deus, desde aquele que está passando a bonança, como aquele que está passando a tempestade. Ó Pai bendito, abençoa o teu povo com uma graça tal, dando-nos uma fé madura, uma fé grande, uma fé madura diante das tempestades da vida. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a doce comunhão e o poder do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre, podemos dizer amém. Graças a Deus. Glória a Deus.